Olá, professor Renato, tudo bem? Pois é, moçada, hoje nós vamos trabalhar aí o capítulo 6, coerência. A coerência é a compatibilidade de sentido entre duas partes, A e B. Pensando num texto, se for no interior do texto, entre duas partes do texto, é a compatibilidade de sentido entre essas duas partes. Por exemplo, entre duas partes da oração, entre sujeito e predicado, por exemplo, entre verbo e objeto, né, entre duas orações, digamos assim. Se esse A e B for o texto e a realidade, então é a tal da coerência externa. Né? Você dá uma informação que é condizente com a realidade, aí você é coerente, é a tal da coerência externa. Se você é incoerente, né, entre os termos da oração, por exemplo, entre um verbo e um objeto, entre, né, um termo e um aposto, sei lá, né, um antecedente do aposto, aí você tem a falta de coerência. É exemplo da falta de coerência externa quando você dá uma informação que não é condizente com a realidade. Ok? Então, pode-se classificar inicialmente a coerência em coerência interna, no interior do texto, ou coerência externa, a relação texto-realidade. Ok? O que mais? Bom, a falta de coerência, que vai ser para nós muito importante, para o efeito de exemplificação, até porque os vestibulares trabalham muito com isso, né, com exemplos com falta de coerência. Só que a falta de coerência ela pode ser um erro, simplesmente, né, e aí não vai pegar bem, obviamente, né, nem para você, nem para o texto, evidentemente na realidade ou, né, numa dissertação de vestibular, a falta de coerência não é bem-vinda. Mas a falta de coerência também pode ser intencional. Isso existe tanto na linguagem verbal, com a palavra, como né, com a linguagem visual. O surrealismo é um exemplo, Salvador Dalí, Magritte, são dois pintores que trabalham com a falta de coerência. Né? Samuel Beckett e Ionesco no teatro também a falta de coerência. Enfim, a falta de coerência ela pode ser proposital. Inclusive a publicidade ela faz da falta de coerência, também chamada de falta de coerência aparente, né, um mecanismo de atração mesmo, né, passa a ser um recurso. O próprio Guimarães Rosa usa a falta de coerência como, né, uma estratégia, como um recurso expressivo. Portanto, nós temos essa possibilidade, né, da falta de coerência ela ser proposital. A falta de coerência ou a coerência pode ser narrativa, quando os elementos pertencentes à narração se relacionam de forma compatível, ou pode ser uma falta de coerência narrativa no sentido de que os elementos são incompatíveis entre si. Por exemplo, você dá uma ação para uma personagem que não poderia realizar aquela ação, certo? Vou dar um exemplo bem simples. Alguns filmes de aventura, de repente os ladrões saem com um saco todo repleto de lingotes de ouro, né? Então o cidadão sai lá com um saco atrás, correndo assim como se o saco fosse absolutamente leve. Nós não, lingotes de ouro, um saco cheio de lingotes de ouro, dificilmente ele levaria com facilidade, né? Então, como as pessoas em geral não sabem, então acabam aceitando com muita tranquilidade, mas aí a falta de coerência, por exemplo. A falta de coerência temporal é quando a progressão temporal ela é comprometida. Uma ação que deveria vir depois vem antes, por exemplo. Eu falei do Guimarães, o Guimarães trabalha com isso, né? Depois haverá o exemplo, né, inclusive nos exercícios. A falta de coerência argumentativa é quando o argumento não sustenta a tese, ou se é coerente, o argumento sustenta a tese. É o que a gente vai fazer na dissertação. Dada uma tese, você vai argumentar, né, no sentido de provar a sua tese, portanto o argumento vai ter que sustentar a sua tese. Nós vamos passar por alguns exemplos também. Esse anúncio aqui diz assim: não vendo de jeito nenhum o meu Peugeot 306, 252745, aí é o telefone. Bom, primeiramente, você não vai fazer um anúncio, né, no sentido de não vender o Peugeot, certo? Você faria um anúncio, né, para vender o Peugeot. Se você não quer vender o seu carro, você não vai fazer um anúncio. Então existe uma falta de coerência. Você anunciar que você não vai vender o carro. Agora,
como se trata de uma marca Peugeot, né, existe por detrás dessa falta de coerência, na realidade, uma coerência, né, que seguia a ideia de que ele não vende o Peugeot porque o Peugeot é muito bom. De jeito nenhum, né? Ele é a mesma firma, essa ênfase de jeito nenhum pressupõe que o carro seja muito bom. Então, por meio de uma falta de coerência aparente, né, ele faz a propaganda do veículo, certo? Para poder convencer o indivíduo a comprar o automóvel, ok? Bom, Paulo Leminski, poeta concretista, viver é super difícil, o mais fundo está sempre na superfície. Pensa bem, o mais fundo está sempre na superfície. Ao pé da letra, literalmente, é incoerente, certo? Mas ele está querendo dizer o seguinte, que talvez o mais importante esteja na nossa cara, né? E a gente não está enxergando. Ou seja, novamente a falta de coerência ela é só aparente, né? É um paradoxo, digamos assim, a figura de linguagem, né, que contempla a coerência, ou melhor, a falta de coerência é o paradoxo. E é o paradoxo que ele faz. O paradoxo, para classificar, a gente interpreta literalmente. Mas à luz do contexto, a gente sabe que esse paradoxo, que essa contradição, que essa falta de coerência, na verdade, tem coerência. Certo? Que é o caso do Leminski, né? Atenção, a ingestão contínua de bebida alcoólica provoca asfixia nos neurônios. Você sabe que é muito comum você ter uma falta de coerência no nível do vocabulário, certo? E nesse caso aqui seria asfixia, né? Que está muito longe aí do contexto em que se insere aí a questão da ingestão contínua de bebida. Aí você podia ter uma paralisia nos neurônios, mas não uma asfixia. Então, quando você fizer a sua dissertação, muito cuidado, porque às vezes um determinado termo, né, parece estar coerente e ele pode ser incoerente, você perde nota no vocabulário e na coerência também. Jornal do Brasil. A nova terapia traz esperança a todos os que morrem de câncer a cada ano. Se você estiver dando risada, né, eu vou concordar com você, porque, né, apesar do assunto ser trágico, você está, né, trazendo esperança para morto, e morto, né, já está morto. Né? A esperança é para quem está vivo. Então, o jornal aqui do Brasil acabou, né, veiculando uma manchete incoerente, né, do ponto de vista da realidade, visto que você não vai dar amor, né, você não vai dar esperança para morto, e sim para aqueles que estão em tratamento. Né? Isso sim. O acidente foi no triste e célebre retângulo das Bermudas. Muito bem. Novamente a falta de coerência externa. Triângulo das Bermudas seria o correto. Tri e não retângulo. Né? E não existe retângulo das Bermudas. Aí é aquela mancada que, né, o jornal Extra do Rio de Janeiro não poderia ter feito. Okay? Continuando. O Carnaval Carioca é uma beleza, mas mascara com o seu luxo a miséria social, o caos político, o desequilíbrio que se estabelece entre o Morro e a Sapucaí. Embora todos possam reconhecer os méritos de artistas plásticos que ali trabalham, o povo samba na avenida como um herói de uma grande jornada. E acrescente-se a manifestação em prol de processos judiciais contra costumes que ofendem a moral e agridem a religiosidade popular. O Carnaval Carioca, porque se afasta de sua tradição, está se tornando desgracioso, disforme e feio. O que eu diria de um texto como esse? Né? É um caos, né? Bom, o problema é o seguinte, há duas opiniões acerca do Rio de Janeiro que se contradizem, né? Uma diz que é uma beleza, certo? Lá o povo é herói, e a outra fala que ele é desgracioso, disforme, feio, né? Ou seja, né, é absolutamente incoerente. E essa falta de coerência interna realmente prejudica o texto inteiro. Não digo que desta água não beberei, mas acho que nunca faria isso. Tem que tomar um certo cuidado quando você faz uma reflexão, né, de ordem filosófica e tal, porque de repente, né,
o tiro pode sair pela culatra. Qual é o seguinte, se eu nunca digo que dessa água não beberei, eu estou dizendo que não há possibilidade alguma. Né? Quando eu digo acho que nunca faria isso, esse acho pressupõe que haveria uma possibilidade. Isso significa, né, novamente, que a frase é incoerente. Vamos ao nosso texto aqui. Em 7 anos, o número de presos quase triplicou em São Paulo. Há na penitenciária do Estado aproximadamente 130.814 presos, muitos de alta periculosidade. O governo pensa em reduzir o número de presos, já que a população carcerária está acima do limite. Problema brasileiro, né? Pois é. Qual é o problema aqui? Aproximadamente 130.814 presos. Né? Que aproximadamente é esse? Né? O aproximadamente seria compatível com 130 mil. Né? Agora, 130.814 é um dado absolutamente preciso, exato, que é incompatível com aproximadamente, com cerca de, né? Também aí seria incoerente. Então, um certo cuidado aí com a expressão. Falta de coerência interna. Não compreendo como uma moça tão estudiosa não tenha deixado de fazer 5 dos 6 exercícios propostos. Não entendo mesmo, né? Pois é, quando você lê muito rápido o texto, né, você pode passar por cima de alguns detalhes fundamentais, né? Veja, se você tirar esse não, o texto fica absolutamente correto. Não compreendo como uma moça tão estudiosa tenha deixado de fazer 5 dos 6 exercícios. Tenha deixado. Porque não tenha deixado, né, é o que a gente espera, né, de uma moça estudiosa. Então, aí haveria compreensão. Agora, não haveria compreensão se ela tivesse deixado de fazer, certo? Já que ela é tão estudiosa. Agora, não deixado de fazer é o que a gente espera. Portanto, esse não é como se ao menos com menos desse mais, né? É isso que aconteceu, incoerência interna aí, não incompatível com o restante da frase. Tá aí. Transgredir os valores morais, a ética comportamental, porque subjaz em minha alma furibunda um desejo nefasto, escatológico, incontrolável, meio doidão, sacou? Bom, esse meio doidão, sacou, é absolutamente incompatível com o restante do texto, que usa uma linguagem mais rebuscada, mais culta. Ou seja, a falta de coerência interna também pode ser no nível da linguagem. Você tem uma passagem do texto que é incompatível com o restante do texto. E aí isso pode acontecer, certo? Numa situação de formalidade, ou o contrário também, né? Você usa uma linguagem altamente informal, de repente você salta, né, uma linguagem mais rebuscada, mais culta. A falta de coerência na linguagem é um tipo de falta de coerência interna. Conhece?